Saudações, Namaskar, aqui é Jaya, bem-vindo ao Yoga Podcast. Nesta nova edição, nós estamos trabalhando sobre temas bastante aprofundados do Yoga para uma questão aplicada na vida prática, de como nós podemos perceber as dimensões internas de nossa percepção da realidade, de nossa consciência, incluindo ampliar a nossa integração com a realidade a nível espiritual. E para se aprofundar em todos os temas abordados na descrição, informações dos nossos estudos direcionados ao aprimoramento pessoal e autoconsciência. Antes de iniciarmos este novo episódio, eu gostaria de te convidar a criar uma conta na plataforma de podcast do Fountain. Trata-se de uma nova proposta dentro de uma nova economia, onde, em vez de curtidas, o que nós faremos de troca é: eu te entrego um valor de conhecimento e você pode, se desejar, contribuir em satoshis. Essa plataforma é totalmente gratuita. Para isso, basta clicar no link que vai estar na descrição deste episódio. No primeiro link, comece então a ouvir os nossos episódios pela plataforma do Fountain. Namaskar, bem-vindo para mais um episódio aqui do nosso Yoga Podcast, o podcast do VVY School. Eu quero, antes de começar essa temática de hoje, falar que temos um artigo novo, e esse artigo naturalmente ele está sustentando o que nós vamos apresentar nesse podcast, por isso que eu estou adiantando esse ponto para você, para que você possa lê-lo. Nós temos ali no segundo link, o primeiro link é do nosso canal, da nossa página do Fountain, para você ouvir os podcasts, mas o segundo link vai estar diretamente para o meu site, o site do VVY School, para o artigo que foi publicado essa semana. Nesse artigo nós vamos explorar, e é o que eu irei também fazer aqui com você nesse episódio, a relação que existe entre os mudras e dharana. Alguns mudras que são trabalhados em técnicas de yoga, principalmente mudras utilizados para a meditação, e como eles estão diretamente ligados à conquista da concentração mental, sendo, portanto, um elo ou uma ponte importante para a meditação, para a prática meditativa. O objetivo desses estudos, que estão sendo, na verdade, convertidos em artigos para ficar mais palatável e, ao mesmo tempo, termos uma base de conhecimentos sendo divulgadas no nosso site, além dos vídeos também que publicamos no YouTube e, claro, os estudos que oferecemos na nossa plataforma de estudos do VVY School. O objetivo, na verdade, é de ajudar a ampliar o nível, ou elevar o nível da nossa comunidade de professores de yoga, e também daqueles que estão praticando e buscam um conhecimento mais palpável e embasado da prática e das experiências práticas com o yoga. Infelizmente, como eu já disse em outros episódios, nós temos uma defasagem bastante significativa daqueles profissionais que se formam em cursos de yoga, mas faltam-lhes algumas habilidades, algumas competências, não por falta ou falha deles, mas especificamente, vamos dizer, 50% dos próprios cursos que formam instrutores de yoga, e outros 50% é pela falta de informação e qualificação também prática daqueles que estão na frente desse processo didático ou processo pedagógico, não é? Aqueles que estão ensinando outros professores de yoga. O que acontece, na verdade, é que nós tivemos, ao longo dos últimos 2 séculos, uma deturpação da essência do yoga, dos ensinamentos fundamentais do yoga, certo? Isso tudo, de alguma forma, veio se desenvolvendo e se amplificando a tal ponto com que nós perdemos, dentro do contexto cultural do yoga contemporâneo, aquilo que é essencial. E vamos dar aqui esse essencial como, poucas palavras, a autodescoberta, a autoconsciência, acessar
a sua essência de forma prática. Em síntese, o yoga visa estabelecer meios para que você tenha experiência direta com a própria consciência. Assim como a própria meditação nada mais é do que uma experiência com a consciência de si mesmo e desenvolver esta relação com a própria consciência, isso é o que sustenta a essência do yoga desde sempre. Mas, como eu disse, há 200 anos nós tivemos então todo um processo bastante articulado dentro de instituições, principalmente britânicas, ou outras também europeias, para que houvesse então um redesenho, uma reorganização ou mesmo uma reconfiguração semântica ou dos sentidos do yoga para a comunidade ocidental, para aqueles que iriam consumir o yoga nos séculos XIX, precisamente século XX, e com muita ênfase no século XXI, já que hoje, em pleno século XXI, século em que nós temos acesso a informações numa velocidade bastante dinâmica, muito, por um lado, benefícios, mas por outro também malefícios propostos pela inteligência artificial, onde, ao buscar por conhecimento, e essas inteligências artificiais elas estão totalmente já modeladas para informações enviesadas, e isso faz com que você obtenha informações que não são mais informações exatas, não são informações escriturais, não são informações de sabedoria, são informações apenas algorítmicas, Isso acaba conflitando bastante com aqueles que estão sinceramente buscando por um conhecimento válido, por um conhecimento fundamentado em tradições milenares ancestrais do yoga. Então, para que essa lacuna que existe, e aqui não há culpa de um ou de outro, não existem vilões nessa história em termos de aqueles que estão envolvidos com yoga. Muitas vezes a maioria está inocente nisso, até mesmo sem saber o que está transmitindo, porque também recebeu esse conhecimento transmitido de forma enviesada ou até mesmo já deturpada. Então, o que nós temos que ver é realmente uma necessidade de unirmos forças, mas não forças físicas meramente, mas sim forças de consciências. Aqueles que estão realmente imbuídos disso, tanto os líderes como também professores, mestres que estão envolvidos com a área pedagógica, a área de transmissão do conhecimento, de ensino, e principalmente na área de formação de novos profissionais de yoga, de instrutores de yoga. Então aqui não é somente uma fala, uma informação jogada para vocês, mas é até mesmo um chamado, uma instauração para que outras consciências entendam e despertem para esta urgência, correto? Porque em poucos anos nós vamos estar realmente vulneráveis à manipulação de conhecimento através da inteligência artificial. Eu não sou um negacionista da informação e muito menos da inteligência artificial, pelo contrário. A questão toda é como que devemos priorizar o conhecimento em nós para depois utilizar o conhecimento através da inteligência artificial. Certo? É mais ou menos um processo pedagógico ou um processo instrucional que o humano, nós, temos que ter previamente antes de utilizarmos a inteligência artificial, para assim usarmos essa ferramenta como um veículo ao nosso favor, uma ferramenta a ser usada por nós e não o ser humano sendo usado para alimentar a inteligência artificial com conhecimento. Enfim, a ideia então é, de repente, ajudar aqui a chamar mais indivíduos que se sintam comprometidos com o yoga. Caso seja o seu interesse ou a sua posição agora não de estar ainda nessa função de ensinar, mas desejando aprender, obviamente é importante eu aqui no papel de diretor do VVY School, claro, enfatizar uma chamada para você que tem esse interesse, de conhecer melhor esse conhecimento e se capacitar como profissional de yoga qualificado. Então, na descrição, no terceiro link, você vai ter ali
o VVY School, a formação e treinamento profissional em yoga, ok? Estou falando isso porque, na verdade, o nosso propósito para 2026 e talvez para os próximos anos também será muito mais voltado, não deixando de forma alguma o objetivo que sempre foi o nosso core, né, o nosso centro, o nosso núcleo de prática e de propósito no VVY, que é formar profissionais em yoga capacitados e com uma fundamentação espiritual, metafísica, filosófica, mas também agora nós vamos abrir uma área, né, um leque um pouco maior para também compartilhar e contribuir com a qualificação dos profissionais de yoga, daqueles que já se formaram e que sentem que não aprenderam tudo, ou que se formaram, se estão tentando iniciar a atuação profissional em yoga, mas sentem que não estão preparados, ou que sentem que falta ainda algum detalhe, até mesmo didático, né, ou até mesmo prático, para poder ter convicção, ter segurança, ter domínio nesta grande arte essencial. Porque esse é um outro detalhe, né? Nós estamos cada vez mais vendo a sociedade humana, a sociedade brasileira, necessitando de uma dimensão, um horizonte em sua consciência, em seu coração, para sustentar a si mesmo e aqueles que estão ao seu lado, aqueles que estão compartilhando de valores semelhantes, para que tentemos assim fazer alguma mudança um pouco mais significativa, profunda, não na sociedade, não nas estruturas que estão aí estabelecidas e solidificadas, né, quase que fossilizadas, mas uma transformação na consciência e no coração humano. Então isso é muito necessário, porque nós vemos pessoas hoje sofrendo de ansiedade, depressão, medo, correto? E é fácil de saber quais são as causas. É a condição econômica, é a condição de segurança, é o déficit educacional, é o déficit de nem educação somente instrumental, educação até mesmo de relacionamento, de ver o outro como parte de si nessa sociedade humana em que nós estamos. Então, a partir desse 2026, a formação ela vai ter um foco, ou pelo menos uma área dentro do nosso objetivo e propósito principal do nosso core, formar profissionais em yoga, capacitar treinamento para aqueles que querem se desenvolver em yoga para sua prática pessoal, e também uma outra faixa bastante acentuada que é para profissionais que já se formaram e que precisam de uma atualização robusta, uma atualização estruturada e bem fundamentada para a sua atuação profissional. Nós precisamos de mais profissionais qualificados em yoga. Então, esse é o papel. E visando já trazer essas bases de conhecimento, não somente dentro do curso, dentro da formação, que nós temos, principalmente no meu caso, né, trazido mais destes materiais de estudos em artigos, em vídeos e nos próprios cursos que nós temos na plataforma. Então, mais uma vez, eu convido você a ler esse link do artigo que vai estar aqui na descrição desse episódio, e certamente se você está assistindo ou ouvindo esse episódio pelo Fountain, eu agradeço muito, peço que você dê uma curtida, se puder até deixar uma contribuição pela troca de valor que estamos fazendo aqui, e leia esse artigo. É um artigo extenso, até porque realmente estou trabalhando neles com essa base de pesquisa mais aprofundada, e claro, o que nós vamos falar agora é a respeito disto. Como eu disse no início, a temática principal desse artigo é a respeito dos mudras e da concentração, ou dharana, tá bem? E esse ponto ele é bastante importante. Na tradição do yoga, nós temos esse aspecto da concentração unificada, que é o dharana, e ao mesmo tempo o mudra, as práticas de gestos, selos energéticos que são conhecidos. Essa conexão dentro da tradição do yoga, elas são entendidas como expressões complementares de um mesmo princípio, porque a operação
da consciência sobre si mesma se dá através do processo de concentração mental. E quando nós estamos falando de concentração mental, nós estamos falando também de todos os elementos que podem contribuir para isso. E nesse caso, os mudras estão contribuindo, especificamente alguns deles, não todos, mas quando bem utilizados ou quando orientado a esta utilização, nós conseguimos então potencializar a capacidade de concentração. Esse objetivo da concentração mental é para que haja uma experiência de unidade de consciência, uma unificação, uma unicidade da experiência com a própria consciência, de perceber que a própria dimensão do corpo faz parte dessas dimensões em que incluem os mudras, esses gestos, principalmente gestos manuais das mãos, como também a concentração mental, porque são fenômenos que estão ocorrendo em um mesmo campo. Que campo? Da consciência. Existe ainda, infelizmente, um grande paradigma estabelecido no yoga, até pelo que eu disse anteriormente, de nós termos no yoga ainda esse viés construído a partir de uma visão bastante objetivista da cultura europeia, né, da colonização inglesa, principalmente, de moldar então o yoga para, vamos dizer, interesses próprios ou tendenciosos, né, da própria coroa inglesa. E claro, isso então acaba por trazer uma visão dicotômica, literalmente cartesiana, de que o corpo é uma coisa, a mente é outra. Por mais que haja esse discurso, né, de unidade, no final das contas, o que há realmente é uma dualidade e muito mais uma bifurcação. Uma bifurcação, até mesmo no sentido de bifurcar os interesses. Se você tem um interesse em uma determinada técnica de yoga, de uma determinada escola de yoga, você vai se contrapor a outra. Então, abrindo um parênteses aqui, tivemos alguns anos atrás algumas conferências de yoga no Brasil, e fiquei sabendo através de um amigo meu que também era professor, que fez parte, né, ele participou não como palestrante, mas como alguém que foi ali, né, assistir às palestras, e que, interagindo ali com a administração dessa conferência, disseram, né, estavam me comentando sobre alguns convites de membros, palestrantes, e esse meu amigo disse, faltou o Jaya. E aí foi engraçado porque aquele que organiza essa conferência, e ela não existe mais, por algum motivo deixaram de fazê-la, isso foi na década ainda de 2010, entre 2011 e 2014 mais ou menos, e a argumentação foi interessante. Eles disseram que eles tinham que manter uma coerência dentro do programa das palestras que eram oferecidas, né? E aí ele disse, mas por quê? Será que o Jaya não estaria dentro dessa coerência, ou desse modelo, ou desse padrão, alguma coisa assim? E aí disseram, não, é que o Jaya traz filosofia muito abrangente, né, e muito profunda. Ou seja, mesmo as palestras que haviam lá podiam ser de uma certa dosagem filosófica, mas que não desse tanta liberdade para os ouvintes, para a plateia, para os praticantes de yoga. O que eu quero ressaltar aqui, fechando parênteses e voltando para o ponto que havíamos estabelecido, é que existe uma dicotomia entre até onde o meu interesse pode ser mantido, mesmo que eu esteja fazendo parte de uma comunidade de yoga, mas eu tenho meus interesses pessoais e eu quero mantê-los. Então, para que seja mantido, eu não posso compartilhar o mesmo espaço com aqueles que, de repente, pela sua fala, ou pelo seu tópico, ou mesmo pela sua profundidade filosófica, possa colocar em xeque a minha autoridade, porque o que eu estou dizendo não é bem fundamentado em princípios morais, éticos ou filosóficos, ou enfim. Então, estamos diante dessa situação. Mesmo dentro do ambiente do yoga, nós encontramos esses parâmetros, certo? Quase que de um coronelismo, né, como nós tínhamos aí no início do século passado no Brasil. É uma questão assim de manter os interesses.
Agora, se nós estamos falando de yoga, se estamos falando literalmente e profundamente de yoga, nós temos que falar realmente daquilo que unifica todos os seres, e esse ponto é a consciência. E quando eu apresento algum tópico filosófico, não estou apresentando esse tópico e apenas vinculando ele a alguma doutrina, alguma linhagem religiosa. Pelo contrário, mesmo quando eu era monge, eu estava estabelecido em um templo, a minha abordagem sempre foi de dar liberdade para as pessoas. Nesse período eu dava aulas de yoga no templo, para visitantes, todo final de semana, e obviamente eu não tinha o objetivo mínimo de trazer essas pessoas e convertê-las à doutrina ao qual eu pertencia. O meu objetivo era de dar conhecimento e transformação através desse conhecimento, utilizando o yoga como veículo experiencial para aquele conhecimento. Então, o ponto em questão é essa consciência que nós somos, eu, você, cada ser vivo, ao tomada por cada um, ou seja, ao darmos conta e assumirmos a nossa autoconsciência, se é que nós realmente assumimos, ela é concomitantemente o direito e o dever que nós temos de dar meios para que o outro também acesse, também ascenda a essa tomada de autoconsciência. Se a minha suposta tomada de autoconsciência faz com que eu iniba a possibilidade do outro para que o outro fique estabelecido em determinadas normas, regras, em regulações, em paradigmas. Mas se você não se contenta em apenas saber dessas informações e ter acesso a esse conhecimento, mas faz questão de se aprofundar nele com experiências práticas e que podem transformar a sua vida pessoal, profissional e espiritual, eu te convido a conhecer o curso de formação e treinamento prático em Yoga do VVY School. São 9 meses de estudos online durante 12 meses com avaliações e preparação para sua atuação profissional com Yoga. Durante 24 meses você poderá fazer a revisão dos estudos por completo, sem nenhum custo adicional. Para saber mais, clique no link abaixo neste episódio. Eu espero você na próxima turma do VVY School. Para que dentro dessas estruturas que eu criei para que essa pessoa se mantenha, eu possa então eu me manter em uma certa superioridade, porém completamente ilusória, porque eu mesmo não estou nela. É apenas uma forma de manipulação. O que eu quero colocar aqui, que você entenda, é que ao sermos a consciência consciente de si mesmo, nós estamos então assumindo a posição de Chit, Sat Chit Ananda, onipresença, onisciência, onipotência, as qualidades intrínsecas da consciência estabelecida em cada individualidade, em mim, em você, em todos. Voltando desse ponto bastante amplo da filosofia para a questão teórica dos mudras e de dharana, a questão então é, quando eu faço um gesto, um mudra, e eu coloco nesse gesto a minha consciência, entendendo que minha consciência já está ali, porque o meu corpo é parte da consciência e tudo que eu faço com o meu corpo está sendo feito no próprio espaço, campo da consciência, aquele gesto estabelecido está agora integrando todos os elementos, todos os canais, os nadis, todas as esferas, dimensões e redes de comunicação do meu campo de consciência, da minha esfera de consciência. E a partir dali, então, aquele mudra, que era apenas um símbolo ou que era apenas um gesto, poderia cair no campo estético, no campo cênico, ele passa agora a expressar uma comunicação direta com o núcleo de consciência, o eu. E essa conexão que se dá do campo físico, somático, que é a energia densa, energia formal, o corpo, com uma expressão simbólica, que é o mudra,
emanando essa informação nesse campo de consciência através do prana e definindo esse padrão como uma linguagem específica em um campo mental, na mente, nós temos, portanto, estabelecimento dessa unidade no campo da consciência. E ao se dar essa expressão de linguagem semântica do gesto, do mudra, no campo da mente, estando, portanto, a consciência integrada em todas essas esferas ou dimensões do físico, do simbólico, do energético e do mental, ocorre, portanto, dharana, a concentração. Essa consciência que nos Upanishads é descrita então como Chit, é o principal, ou melhor, é o princípio iluminador de todas as experiências. Quando você tem uma experiência, você se dá conta de que está tendo uma experiência, esse movimento, essa dinâmica de dar-se conta de, ou seja, de estar consciente de, é a própria consciência. Não existe um sujeito ali que está, eu estou agora atento, agora estou tendo uma experiência. A experiência em si já é a consciência tomando a si mesma como experiência dela na consciência. Então esse princípio iluminador de todas as experiências, que é a própria consciência, é a base sobre a qual o processo de concentração acontece. Não é se concentrar em algum objeto inexistente ou em algum objeto até mesmo fisicamente presente, ou até mesmo em seu corpo, em sua respiração, como algo separado. Você como sujeito observando um objeto. O objeto é ele mesmo algo que está presente na consciência como um fenômeno ocorrendo ali. Não é algo alheio. Seja esse objeto algo físico, seja esse objeto até mesmo um pensamento, uma emoção, um sentimento, uma percepção. Porque quando se fala em foco, quando se fala em concentração, e essa concentração em direção da atenção, o foco da atenção, ou mesmo em uma estabilização da mente, uma serenidade da mente, é a própria consciência que se volta sobre suas próprias modulações. E é aqui que reside o grande desafio, muitas vezes, para a meditação. Eu não consigo meditar, eu não consigo fazer minha mente parar de pensar. Porque a mente é aí um objeto que está separado. Quando você entende que a mente é uma parte ou uma perspectiva da consciência nela mesma, você entende, portanto, que não há necessidade de reduzir, eliminar a mente, mas sim a consciência consciente dessas modulações dela mesma como mente, como pensamento. Então não é lutar com os pensamentos, é estar consciente destas modulações. Assim como você tem um rádio e você está ali moldando as estações, não é? Ou se você está correndo ali a tela para ver se encontra alguma postagem interessante, até encontrá-la você está rodando ela, você está modulando. Esse processo de dar consciência, ou de tomar consciência de que existem modulações mentais ocorrendo, os pensamentos, ele acaba ordenando essa agitação, essa instabilidade mental, reduzindo essa agitação a uma fonte unificada. É como se você deixasse de dar atenção aos pensamentos e passasse a estar consciente de que aqueles pensamentos existem. Somente isso. Você não vai se defrontar com eles como Don Quixote lutando com um papa-vento ou um moinho. Não. Você apenas está consciente de que diante de você tem um moinho de vento. Você não é Don Quixote. Assim, dharana, ele não é um ato da mente. A concentração não é um ato que a mente executa. A sua mente não vai ficar concentrada. Na verdade, é um instrumento interno da consciência individualizada, da diva, do Atma. Então esquece a ideia de concentração mental. O que existe é um movimento interno da consciência individualizada, em direção à sua própria origem, em direção à sua própria estabilidade, consciência consciente de si.
E ao estar consciente de si, ela se torna também consciente de tudo que está nela: a mente, os pensamentos, as modulações emocionais, tudo. Então é um movimento interno que ocorre. Enquanto nós estivermos olhando para a mente, tentando acalmar a mente, parar os pensamentos, nós estaremos ainda na dualidade sujeito e objeto. Só ao sujeito. E no sujeito ele se percebe. No sujeito você toma consciência de que existem coisas nesse sujeito. Assim como você olha para você e vê, tenho roupa, tenho uma camisa, tenho uma gravata, tenho um sapato, tenho uma meia, tenho uma cinta, tenho cabelo, tenho nariz, tenho olhos, tenho orelhas. Um pouco mais dentro, tenho pensamentos, tenho emoções, tenho sentimentos, sensações, desejos. Tudo isso pode ser visto como objeto, mas corretamente é visto como modulações dessas energias que estão no campo da consciência. E fazendo parte de você na sua individualidade, obviamente, você não é capaz de saber e sentir e interagir com aquilo que está se passando no campo de um outro ser, de um outro indivíduo. E claro, isso tudo está direta e indiretamente ligado à questão fenomenológica da consciência. No nível fenomenológico, que significa o fenômeno daquilo que está ocorrendo, o mudra ele atua como uma ponte entre a dimensão não física da consciência e o corpo energético. A dimensão não física e o corpo energético. Quando nós olhamos o mudra, ou quando nós executamos um mudra, e aqui pronto está o exato detalhe que eu coloquei há pouco, o fato de muitos professores não dominarem o conhecimento é porque esse conhecimento não é transmitido. São poucos que acessam, são poucos que recebem ou estudam esse conhecimento de forma aprofundada. Agora o mudra, ele não é somente um selo para você tirar foto para o Instagram. Não é. Não é um selinho, um gestozinho que você faz para ficar bonito na foto. Existe um nível fenomenológico ocorrendo em um mudra. Entenda isso. Então, o mudra ele atua como uma ponte entre a dimensão não física da consciência e o corpo energético, não somente o corpo físico. Nós olhamos a foto e só vemos o corpo físico, mas existe uma dimensão energética ali. E é essa dimensão energética que cria a ponte com aquilo que não é físico da própria consciência. Então, cada gesto, cada selo ou disposição corporal, porque cada movimento que você executa com o corpo também pode ser entendido como um selo, já que tudo isso é uma linguagem corporal, reconfigura o campo prânico. Se você fecha as mãos, todos os pontos vitais, meridianos, nadis, chakras, de níveis secundários e terciários que você tem em suas mãos, são reconfigurados, porque tudo isso é campo quântico ou campo prânico. Quântico já é usar uma linguagem bastante decodificada, bastante deturpada também hoje, mas campo prânico, campo de energia vital, campo de energia consciente. E o prana, sendo o veículo dinâmico desta consciência, porque o prana, energia vital, é energia consciente, o prana ele vai traduzir a intenção consciente que você tem em vibração tangível. Então você está fazendo o mudra e você está conectado com o mudra. A sua mão não está separada da sua consciência, o gesto não está separado da sua consciência. A energia que a sua mão está executando quando você está com esse gesto não está separada da sua consciência, porque tudo isso é a sua consciência. Então o gesto físico, ele não é apenas simbólico. Ele é um ato ontológico, porque ele está buscando justamente na origem da consciência o estabelecimento daquele estado de presença em um gesto que as mãos estão executando. É um ato ontológico de condensação da consciência em uma forma, em uma expressão física, em uma expressão corpórea. Quando a consciência se unifica e o prana se organiza segundo esse centro unificado na consciência, o corpo, a energia, a mente, tudo isso torna-se um mesmo eixo de presença. Um só campo consciente. Sua presença, seu estado de presença é um só campo consciente, vibrando em coerência, vibrando em coerência,
vibrando em coerência. Segundo após segundo, fração de segundo após fração de segundo. É isso que perpetua a sua presença quanto uma entidade, não? Enquanto um indivíduo, uma pessoa, uma personalidade, um ego. Mas entre essa estruturação de continuidade dessa personalidade que você percebe e diz eu sou isto, existe essa conexão física, não física, energética, em total coerência, em total unidade com a consciência. Então mesmo a dimensão tempo e espaço está ocorrendo no campo da consciência. Em determinado tempo e em determinado espaço, nesse campo de consciência existe uma expressão física, uma expressão formal da consciência, o corpo. O corpo estabelecendo uma postura ou estabelecendo um gesto, um mudra. E novamente a consciência se expande agora para ter ciência, ter consciência de que aquele gesto está estabelecendo uma conexão energética em toda a rede prânica, nos nadis ou nos meridianos. E nada disso está alheio, nada disso está desvinculado desse núcleo. Que núcleo? A consciência. Você, como consciência, praticando esse ato de presença. Vibrando em coerência em um só campo de consciência. Isto é o teu ser. E tudo isso se estabelecendo com apenas duas técnicas. Um mudra que se direciona para um estado. Dharana, concentração. E até aqui Dharana não é somente uma técnica, Dharana é um estado a ser alcançado, mas é visto como um degrau do Ashtanga Yoga de Patanjali. A técnica em si é mudra. Mas o exercício, a prática de Dharana exige técnicas internas que não são técnicas físicas, são técnicas de desenvolvimento atencional, de desenvolvimento da própria consciência, operando em direções específicas. Tudo isso já é Dharana, tudo isso já é a concentração sendo estabelecida. Então, nesse sentido, Dharana, podemos dizer, é uma interiorização funcional da energia, que o mudra sela externamente. Quer dizer, quando você está naquele asana, ou quando você está executando o mudra, a concentração que você tem, ela também se estabelece como expressão no próprio mudra, na própria expressão selada que você está executando externamente, fisicamente em seu corpo. Então não existe diretamente um processo do corpo para a consciência, é sempre um processo da consciência se externalizando para o corpo, se externalizando para a presença física formal, presença energética e dinâmica, presença de atenção e autoconsciência. A atenção unificada pode ser também entendida como um equivalente sutil do selo energético daquele mudra. Enquanto o mudra fecha o circuito de prana no seu corpo, Dharana fecha o circuito da mente. Dharana está diretamente ligado ao fluxo da consciência através dos canais mentais, Mana Maya Kusha. Enquanto que o mudra ele estabelece uma conexão Annamaya Kusha, do corpo físico, com o campo energético, o corpo energético, Pranamaya Kusha. Por isso há uma correlação direta para a conquista da concentração usando o mudra. O mudra ele está dizendo para o seu corpo: ei, agora é o momento de conectar-se energeticamente com a sua essência que passa por uma área estrita, uma área estreita, uma área específica. É como um pedágio de uma estrada, uma via, uma rodovia. Esse pedágio é a mente. O circuito que fecha a mente é justamente Dharana, concentração. Mas lembre-se que não é estabelecida a concentração mental. Concentração mental só é o efeito resultante da consciência consciente de si mesma. Nesse caso, recolhe-se todas as flutuações mentais, todas as flutuações sensoriais, os vritis que Patanjali definiu.
no núcleo luminoso da presença, que é a consciência. Então você se torna totalmente presente, fisicamente, mentalmente, energeticamente, consciencialmente. Tudo se converge para esse estado de presença. E essa convergência se dá no mesmo princípio operativo. E que princípio operativo pode ser entendido aqui? O núcleo de consciência não físico que subjaz as camadas da manifestação. O que nós vemos é apenas aquilo que está manifesto. Ora, está manifesto um mudra, está manifesto uma postura específica, está manifesto todo o ambiente sonoro, né, todo o ambiente olfativo, todo o ambiente visual. Mas isso tudo é o que está manifesto. Por trás dessa camada manifesta está o núcleo da consciência não física. Então a presença que você vê estabelecida em seu próprio corpo, ou estabelecida em seu próprio mudra, ou estabelecida em sua própria respiração, é apenas a manifestação se mostrando diante desta consciência que é o núcleo não físico por trás daquilo que está manifesto. Então podemos dizer que quando você está meditando e utilizando aqui essas técnicas, né, o mudra e alcançando esse estado de concentração, o que você faz internamente? Você olha diante de você como um espelho, a mente é um espelho, e nesse espelho você vê, assiste tudo isso que está se passando agora em você. Até mesmo a sensação física do seu corpo, a sensação de estar com as suas mãos em uma postura, ou em um gesto específico de um mudra, ou a sua respiração, ou um pensamento, um sentimento, uma emoção que está passando por você. Tudo isso é apenas um evento, um fenômeno ocorrendo em seu campo de consciência. E você não vê aquilo em você, porque esse você não é a consciência. É algo também que está na consciência. Então tudo isso está em um espelho. Você é apenas a consciência observando este espelho diante de si. E aí você pode questionar: eu sou o quê? Aquilo que está no espelho ou aquele que está olhando o espelho? E com toda atenção, com todo cuidado, eu te digo, você é a consciência que observa o espelho. Você não é o personagem que está sendo visto no espelho. Esse núcleo de consciência, ele é anterior ao ego, é anterior às estruturas psíquicas condicionadas, que é tudo isso que você vê no espelho. É o ponto de inflexão entre o ser universal, que é o Atman, e a expressão individual, que é a Jiva. Jiva Atma. A expressão individual é a Jiva, de um ser universal, que é o Atman. É daqui, dessa condição, ou dessa constituição real da consciência, Jiva Atma, que irradia a capacidade de atenção. A capacidade de atenção, ela não se irradia do ego, não se irradia da mente, não se irradia dos sentidos, não se irradia do barulhinho da água, não se irradia de nada. Sempre da consciência. A consciência é o fundamento de toda a realidade. Finalmente, cientistas inteligentes e que não se fundamentaram nas crenças prévias de seus professores e mestres materialistas, fisicalistas, estão já declarando isto através de equações. Um dos mais notáveis, na minha opinião, é Donald Hoffman. Até recomendo aqui os livros, vou deixar aqui na descrição também. Um dos livros mais importantes dele, e vale a pena estudar ou ler. Logo, essa capacidade de atenção, ela se irradia, ela emerge, ela nasce da consciência. E isso ocorre não como uma função psicológica, tudo isso é posterior, tá? Mas de uma potência ontológica da própria consciência, de se autorrefletir. E aqui, mais uma vez, abro um parênteses, né, no processo de mentoria que eu ofereço, não é um processo de mentoria de psicologia, de coach, é mentoria de experiência direta do próprio ser, usando justamente esses conceitos que eu estou passando agora para você. A emergência da consciência
ela se dá a partir de uma função não psíquica, mas sim da potência, a função potencial da própria consciência, em seu aspecto ontológico, daquilo que ela é, daquilo que ela se origina. Correto? E ao se manifestar como uma potência, essa potência ela se expande como um brilho de um relâmpago. E esse brilho desse relâmpago se normaliza, se constata como aquilo que estamos vendo, aquilo que estamos percebendo. Esse flash da consciência é como uma lâmina da realidade em frações de milissegundos. Então a consciência está a cada milésimo de segundo emanando um flash, e esse flash ele simplesmente nos dá uma noção de percepção da realidade no espelho. É a consciência projetando a realidade dela no espelho, e no espelho você assiste aquilo que você quer assistir, aquilo que convencionou-se para você como realidade a ser assistida, aquilo que foi desenhado, montado, modulado, arquitetado, condicionado pela sociedade, pela cultura, pelas crenças, pelo tudo aquilo que a gente já sabe. Portanto, a atenção é o modo pela qual o absoluto se reconhece através do relativo. O relativo é o seu corpo, o relativo é a sua realidade espelhar do espelho. E quem está constatando e reconhecendo isto? Você agora como parte do absoluto, consciência absoluta, individualizada como diva, porém constitucionalmente Atma. E desse modo, quando você, como um praticante, une mudra e concentração mental dharana, o que ocorre é uma recuperação dessa coerência original entre energia e consciência. Tudo é energia, tudo é consciência. Você é consciência, o seu campo de consciência é uma dinâmica energética. A dinâmica energética é prana. Prana é energia consciente. Então o gesto físico, impregnado de intenção consciente, torna-se um veículo de ressonância entre o corpo sutil e o campo absoluto da consciência. É exatamente isto que está ocorrendo quando você está sentado numa postura, executando um mudra, trabalhando a sua respiração, buscando afastar-se do campo de imagens, pensamentos, sensações e apenas buscando seu estado de presença, a experiência de estar ali, não se vinculando a nada, apenas assistindo como o céu assiste às nuvens nele. A mente deixa de operar como um intermediário, que vai estar ali apenas lhe dizendo: olha, aqui tem uma nuvem, olha, aqui tem um bolo, olha, aqui tem uma pizza. Ela vai estar fazendo isto te dispersando. Ela deixa de ser dispersiva. Ela deixa de operar nesse processo intermediário de dispersão e passa a ser um espelho limpo da sua presença. Então você se desidentifica do espelho e se posiciona apenas como consciência em presença. É nesse estado que a atenção unificada não é mais uma concentração forçada. Não existe esforço para chegar nisto. Existe apenas transparência da própria consciência em ato. Quer dizer, não é também uma fuga dos compromissos, uma fuga da realidade, uma fuga de qualquer outra coisa. É simplesmente ato, potência no ato de presença. E aqui pode ser que doa para muitos religiosos, isto é Dharma. Em poucas palavras, Dharma é potência no ato de presença. Já expliquei isso também em aulas abertas no YouTube, já comentei, expus esse conceito também em episódios antigos aqui do Yoga Podcast, mas se você não entende ou isso é uma questão que ainda é nova para você, deixe nos comentários, tá bem? De repente eu faço um outro episódio se isso for do seu interesse. E, enfim, eu acho que aqui já estaria legal. Nós teríamos ainda questões para falar, mas só para encerrar esse ponto, a concentração verdadeira ela não é um esforço da mente sobre alguma coisa.
Ao contrário disto, a concentração é o repouso da consciência em si mesma. Tenta visualizar essa imagem. Não é um esforço hercúleo, uma dificuldade de me concentrar e parar a minha mente de pensar, e tudo isso é uma loucura, é insanidade, é mentira. A verdadeira concentração é um repouso. É como uma pluma que cai lentamente, sem pressa. Lentamente, repousando em algo. É o repouso da consciência em si mesma. A consciência não está se projetando em outra coisa. Ela só está repousando em si mesma, observando os fenômenos, os eventos que ocorrem como experiência nela mesma, refletida em um espelho. Por outro lado, Dharana é o movimento ascendente da consciência, se ascendendo, se elevando, que recolhe a energia e dissolve a mente. Então, a concentração aqui pode ser entendida agora como a emergência da consciência. É como o transbordar da consciência sobre a mente. Enquanto não ocorre esse transbordamento da própria consciência neste aspecto funcional dela mesma, que é a mente, dentro os pensamentos, os desejos e toda essa dinâmica psicocognitiva, enquanto não houver esse transbordamento da consciência, a mente estará falando, a mente estará regendo toda a dinâmica no corpo e na mente. O mudra, nesse contexto, ele sela o prana no corpo, sela a energia vital, a energia consciente do corpo. O dharana, ele vai selar o pensamento na origem da mente. É como se ele colocasse ali um tampão, não é, naquele furo que aconteceu, que surgiu no casco de um navio. Antes que o navio afunde, ele vai lá e tapa aquele furo para que não haja a entrada de água e o consequente naufrágio aí do navio, né? Ambos revelam que toda a atenção, o mudra e o dharana, toda a atenção, na verdade, é a própria consciência retornando ao seu ponto de unidade. Então lembre-se sempre disso. Eu tenho que me concentrar. O que é concentrar? É voltar a consciência para ela mesma. Imagine que você tem lá no seu centro um trono, um assento confortável, e você vai se sentar neste trono e dali você vai olhar para si mesmo. Isso é concentração. O resultado que vem dali é concentração. O centro não físico que precede o ego. Não é o ego, eu vou me sentar em algum lugar, não. É o centro não físico que está precedendo o ego, irá envolver o próprio ego em uma luz silenciosa. O silêncio é o que caracteriza a concentração. E nesse silêncio eu encerro esse episódio. Mas antes de ficar totalmente em silêncio, eu vou encerrar dizendo: leia esse artigo, está aqui no link abaixo. Acesse o nosso episódio pelo Fountain, passe a assistir, ouvir e compartilhar os nossos episódios pelo Fountain, mais do que pelos outros aí, Apple Store, né, o podcast, ou pelo Deezer, ou pelo Spotify, tudo isso. Descubra o que é a nova internet, a nova rede de economia, de troca de valores. Se você vê que tivemos valores trocados aqui, se eu passei para você algo de valor, você pode também passar algo de valor para mim. Nesse episódio, aqui na plataforma do Fountain, você tem como enviar sats. E como que você vai receber sats? Simplesmente ativando sua carteira, sua wallet na plataforma e assistindo outros podcasts.
À medida que você ouve, acompanha outros podcasts, você recebe sats. E ao assistir ou ouvir o meu podcast, o VVY School Yoga Podcast, você pode fazer um comentário e doar sats. É bem simples. Eu sei que para muitos pode ser algo novo, porque estamos falando de uma outra estrutura econômica, de uma outra internet 3.0, Web 3. Estamos falando de uma economia descentralizada, estamos falando de Bitcoin. Mas isso pode ser assunto para uma outra temporada ou até para um outro episódio, ok? É isto. Agradeço sua presença, agradeço sua atenção e caso você queira se aprofundar nesse conhecimento, abaixo você encontra também um link para conhecer o curso de formação profissional e treinamento prático em yoga do VVY School. Nos vemos em breve no próximo episódio. Namaskar.